Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, muito mais tarde que o normal, são quase 6 horas da tarde, eu deveria talvez deixar esse episódio para amanhã. Hoje é dia 12 de março de 2026 e 12 de março é uma data especial, por isso que eu fiz questão de gravar esse episódio, porque 12 de março é a data em que se celebra, ou que eu celebro, ou que algumas pessoas celebram, o nascimento da web. Aliás, eu não sei se alguém percebeu, mas hoje eu fiz uma live completamente delirante. Eu estava muito ansioso para falar a respeito e eu fiz uma live trocando as bolas completamente. Eu falei que a web fazia 12 anos, não, é 12 de março, não tem nada a ver com 12 anos, um vexame, tive que apagar tudo depois, eu já tinha divulgado. Foi assim, realmente bastante vexaminoso. Foi uma gafe danada, minha autoestima caiu bastante depois disso. Eu acho que realmente eu preciso mudar a medicação ou me internar, né, porque realmente cometer um erro desses ao vivo, mas se bem que quase ninguém vê, minha audiência é tão baixinha. Mas, pois bem, em 12 de março de 1989, Tim Berners-Lee, né, botou, assim, deu à luz ao que a gente viria a chamar de web. Internet e web não se confundem, web é simplesmente essa interface mais gráfica que a gente usa no navegador, né? Quando você abre o Google no navegador, tanto faz se é no celular, tanto faz se é no desktop, no laptop, tanto faz. Quando você abre um site, quando você abre o site do Radinho de Pilha.com, que existe, está sempre lá, com todos os episódios há 10 anos, né, o Roda e Avisa com todos os episódios há 23 anos, está tudo lá, são sites. E isso é possível porque o Tim Berners-Lee criou isso da cachola dele, né? Já havia protocolo, a internet propriamente dita, e-mail, FTP, essas coisas, esses protocolos todos já existiam, mas ele inventou essa história das páginas clicáveis com hiperlink. Hiperlink é uma ideia dele, né? Que você clica de um lugar e vai para o outro. Então ele lançou tudo isso em 12 de março de 89 e não ganhou nada com isso. Ele entregou de bandeja, né, imagina, uma novidade revolucionária, praticamente aí, um novo mundo, né, virgem, para todo mundo, não digo desvirginar, mas não é uma palavra muito boa, mas para todo mundo florescer da maneira que cada um bem entendesse. Imagina, eu trabalhava antes em TV, né, comunicação de massa, monopólio da indústria cultural, né, aquelas coisas todas, e eu fiquei encantado, porque a web justamente era para todo mundo, descentralizava, tirava as fronteiras, né, era uma completa revolução, não é? Eu não descobri a web em 89, não, eu fui descobrir em 95, mais ou menos por aí. Quando a web comercial chegou em São Paulo, você tinha aqui, acho que eu me cadastrei primeiro na Dial Data, depois na Mandic, ou vice-versa, e no ano seguinte, em 96, eu já estava jogando meu emprego para cima para trabalhar com internet, embora eu não soubesse fazer absolutamente nada, né? Era só um rapaz cheio de sonhos, parece alguma música do Belchior, não é? Mas cheio de sonhos, cheio de idealismo, achando que finalmente eu ia, sei lá, eu ia conseguir pegar alguma revolução na hora certa. Porque a revolução sexual, acho que eu cheguei um pouco tarde, já cheguei na época da AIDS, né? A revolução disso, daquilo eu também perdi. Então, pronto, essa é a aventura em que eu consigo embarcar na hora certa, né? E o futuro era, nossa, o que era o futuro? Ninguém tinha ideia, né? Então, pois bem, faz quantos anos isso? 30 anos que eu estou nessa aventura e realmente as coisas tomaram rumos muito inesperados. O Tim Berners-Lee, acho que eu não sei como é que ele consegue dormir, né? A gente imaginava com muito romantismo, com muito idealismo, que a gente estaria simplesmente jogando uma pá de cal na mentira, na falsidade, na distorção, né, na manipulação, e aconteceu justamente o contrário. Eu acho que talvez tenha sido muita ingenuidade, ele talvez como cientista, né, talvez um pouco ingênuo, eu também como jovem, também meio bobo, que eu sempre fui, não é? E a gente percebe que a gente não levou em conta a natureza humana, não levou em conta vários fatores que realmente eu acho que só vieram a ficar tão patentes, tão visíveis assim depois que era tarde demais. Pois bem, 12 de março, parabéns para a web. Eu não sei quanto tempo ou qual é a relevância da web no futuro, né? Haja vista que hoje muitas coisas, bom, quando começaram a surgir os aplicativos, a web já começou a ficar um pouco afetada. Quando a busca do Google
começou a já apresentar alguns resultados sem que você tivesse que ir ao site, propriamente dito, né? Isso também já foi uma mudança grande. Aí as plataformas começam a concentrar o tráfego, e aí a Padical, para mim, agora, essa nova revolução, nem sei se é uma revolução ou se é um cataclisma, que é a inteligência artificial que está simplesmente mastigando, triturando, batendo no liquidificador tudo que a gente produziu, né? Eu produzi tanto conteúdo, tudo de graça, né? Produzi, publiquei, estou aí para todo mundo ver, milhares de episódios, de artigos, de textos e assim vai, e vídeos, e aí a inteligência artificial está se alimentando tudo de tudo isso, e está batendo no mixer ali e está transformando tudo em patê de salsicha. E agora, quando eu tenho uma dúvida, eu não preciso visitar um site, eu não preciso fazer uma busca no Google, eu só pergunto para um chat GPT e ele me dá a informação que ele nem vai dizer de onde veio, necessariamente. Então, eu não sei que rumo a coisa vai tomar, mas eu mantenho ainda esse sonho inicial, já com algumas pequenas correções, claro. Eu agradeço aqui ao Léo, super raríssimo, da primeiríssima geração, né? O Leocádio, que ele falou, continuemos idealistas, mas eu vou confessar para vocês, isso pode inclusive ser o eixo principal, do eixo fundamental do episódio de hoje, que é a questão do idealismo, né? Idealismo significa o quê? Tudo bem, de repente idealismo na cabeça de muita gente significa você esperar o melhor, né? Você não se vender, sei lá, por dinheiro, você de repente ter como objetivo o bem da humanidade, você sonhar com um futuro melhor. Mas veja, idealismo, um dos lados um pouco mais complicados para mim, isso tem a ver, inclusive, com o próprio iluminismo que veio lá atrás, Revolução Francesa, iluminismo escocês. Uma das maneiras de você enxergar o idealismo é você partir da ideia de que existam ideais. Ideais seriam princípios, perfeitos, eternos e universais. E é aí que a coisa pega. Eu acho que está cada vez mais claro, pelo menos para mim, já faz alguns anos, que é difícil você pensar alguma coisa que seja universal. É difícil alguma coisa que agrade a gregos e troianos, judeus e muçulmanos, católicos e evangélicos de todas as denominações. Qual é o princípio universal? Aliás, mesmo quando a gente pega uma religião como o cristianismo, que vai pregar o amor universal, que vai pregar algumas virtudes universais, você percebe que o apelo não é tão universal assim, né? Que de repente a gente pode estar superestimando aquilo que o ser humano é capaz. A gente pode estar se iludindo com a ideia de que exista uma única maneira de ser humano, não é? Então, cada vez mais eu percebo que a diversidade das experiências humanas, das culturas, das histórias é tão gigante que eu acho que empobrece você trazer para a mesa um ideal. Qual é o ideal? E isso é muito interessante, porque eu estava ouvindo um episódio que eu achei que eu não fosse comentar com vocês, né? Era um episódio, aonde que eu estava vendo essa história? No In Our Time. In Our Time é um podcast em inglês da BBC que eu sigo há muitos anos, há tanto tempo que o próprio apresentador que eu adorava, o Melvin Bragg, ele se aposentou, infelizmente, e agora tem um outro apresentador, mas o primeiro episódio que eu vi foi uma figura chamada John Stuart Mill, que em princípio é um dos pais do liberalismo, etc e tal. Eu não sabia nada a respeito, eu não tenho, minha formação é meio capenga, sobretudo nessas áreas um pouco mais filosóficas. Pois bem, eu não sabia nada, mas o John Stuart Mill, ele deixou como legado para a humanidade um livro chamado Sobre a Liberdade, e que em princípio é usado por Milley e Bolsonaro. Bolsonaro não cita livro nenhum, mas imagina. Mas muitos dos teóricos, sei lá, como hei de dizer, tem um nome para isso, como é que chama isso? Libertários, né? Vão apelar talvez para essa história do John Stuart Mill, que a liberdade de expressão tem que ser absoluta, a liberdade de opiniões não deve ser reprimida. Pois bem, eu não me aprofundei demais nesse episódio, não prestei muita atenção, mas agora está fazendo um pouco de sentido, porque o John Stuart Mill era um inglês muito bem nascido, não é? O pai dele era um cara muito bem preparado e muito severo,
um cara, o pai dele ele era o idealismo, era o iluminismo encarnado. O pai dele era um iluminista inspirado pela Revolução Francesa, né, pelo idealismo francês. Então, o John Stuart Mill, aos 3 anos, já estava aprendendo grego. O pai do cara era barra pesada, o moleque tinha que estudar, tinha que ler todos os clássicos. Aos 14, ele já estava ensinando latim para a irmãzinha. Né? Então, aquela cobrança do pai dele ser uma figura racional, uma figura erudita, uma figura educada, né? Uma figura se pautando por princípios universais de racionalidade e verdade. Bom, ele foi tentando seguir esse caminho do pai até uma hora que ele desmontou. Ele desmontou porque ele percebeu que o sonho, aliás, se eu não me engano, alguém na família dele, ele era próximo de uma figura também que é outro gigante, né, do pensamento político e filosófico, que é o Bentham, que é um dos pais do utilitarismo. Se você tem que imaginar, se você quiser pensar em termos de felicidade mais ampla, você tem que pensar na felicidade do maior número possível de pessoas, né? Então, você tem que, como é que é um critério para uma boa sociedade? É você ter o maior número de pessoas felizes. Então, ele estava, imagina, impregnado, imbuído dessa história toda de que a felicidade era atingível pelo iluminismo, pela racionalidade, pelo pensamento, pela educação. Mas aí ele começou a perceber que, veja bem, isso talvez não parasse em pé, ele entra numa crise intelectual, ele fica profundamente deprimido, e aí ele percebe que, de repente, o que realmente o torna feliz não era aquelas coisas que o pai esperava, não é que o pai queria, mas ele podia ser perfeitamente feliz andando no parque. Ele podia ser perfeitamente feliz ouvindo uma música, ele podia ser perfeitamente feliz lendo uma poesia, se apaixonando, o amor. Ele percebeu a importância da emoção, né? O que o pai deve ter achado provavelmente um horror. E o John Stuart Mill acaba encontrando uma parceira extraordinária e juntos eles acabam escrevendo esse livro. Ela morre prematuramente, ele publica sozinho. Né? Mas aí tem toda essa história do valor da opinião do indivíduo. O indivíduo jamais se deve deixar sujeitar por alguma opinião majoritária. Você tem que preservar a diversidade de opiniões. E aí é lógico que tem uma série de questões. Espera, e se a sua opinião for completamente sem pé nem cabeça? E se ela for, o que você quiser falar for alguma coisa que suscita violência, o que prega o racismo, o que prega contra a ciência? Bom, ele vai debater isso no livro, eu não vou me aprofundar, mas você percebe que é um cara que já estava começando a se desiludir um pouco com essa ideia de algum princípio racional, imutável, eterno e perene, que seria a chave da felicidade. Ele falou, cara, não é assim que as pessoas são felizes, não tem um princípio só, a diversidade é fundamental. E meio pegando carona nessa história, é lógico, isso teve N desdobramentos, isso está sendo usado sob várias vertentes políticas, mas essa história me voltou aqui justamente por ele ter tido essa iluminação, né, de que esses princípios universais e racionais, desculpa, pode fazer o pai dele feliz, mas azar do pai dele, né, dane-se. Mas agora, falando nessa questão toda de diversidade, hoje eu acabei de ler que a China está decretando a obrigatoriedade do mandarim em toda a China. A China é um país gigantesco, continental, verdadeiramente continental, né, com uma população não só muito grande, mas muito diversas. Nem todos são da mesma etnia. Você tem diversas etnias, inclusive com crenças diferentes, tem etnias muçulmanas, né, falam outras línguas, sei lá, imagina, os caras têm nem sei quantos bilhões de pessoas, é uma diversidade louca. Agora a China está batendo o bastão na mesa de que agora todo mundo tem que falar mandarim, porque afinal somos um só povo, né? E aí a gente vê no que acontece quando você tem um ideal, uma camisa de força para todo mundo, né? Quando você tem, na verdade, o que teria deixado o Stuart Mill provavelmente bastante horrorizado, a supressão das individualidades, a supressão, o sufocamento das diferenças. Não, agora todos têm que bater, né, dançar conforme a música, nesse caso a música do Partido Comunista Chinês, né, todos vão ter que falar a mesma língua. Isso é uma coisa que realmente é dolorosa. Não é? A gente vê coisas parecidas quando você tem hoje uma guerra completamente insensata. É lógico, ela está sendo, o motivo original é tosco, é torpe, provavelmente insano também, mas está tudo sendo articulado em termos de
crenças diferentes. Um é a crença islâmica, uma variedade bastante radical ali no Irã, né? Você tem também a fé judia, né? A fé de Israel também se arvorando ali em princípios, em livros sagrados, e do lado dos Estados Unidos você tem essa questão não só cristã, mas evangélica, que com estranho apreço pelo Apocalipse, como se eles estivessem querendo precipitar no fim do mundo para que Jesus voltasse finalmente, não é? Mas, de novo, essas questões de ideais que, bom, se tem 3 pessoas falando que eles são a verdade absoluta e perene, alguém deve estar errado, muito provavelmente os 3. Não é? Então, essa questão de idealismo hoje eu me pega um pouco de mau jeito, né? Como é que a gente recupera esse amor pela diversidade? Como é que a gente recupera essa paixão pela diferença, né? Essas são coisas que me intrigam mais hoje do que e acho que talvez a própria internet tenha inicialmente pecado nisso, né? Tenha se pautado em princípios muito iluministas, esquecendo, aliás, vale lembrar, nem o iluminismo ele é único e universal. Você tem o iluminismo francês, que é muito mais racional. Quando você vai para a Escócia, você tem pensadores como Hume, que eu adoro, estou sempre falando dele aqui, né, que vão argumentar justamente que, veja, a razão imagina, ela está atrelada à emoção, a emoção vem em primeiro lugar. É impossível você pensar ou tomar qualquer decisão se você não tiver algum tipo de emoção envolvida, não é? E aí é muito curioso, porque em nome dessas crenças completamente excludentes, pelo visto, né, você tem inclusive um retrocesso de coisas que são, a meu ver, grandes conquistas de todos nós, que a gente só tem que agradecer a nós mesmos, não temos que agradecer a nenhuma divindade, que é o progresso da ciência, né? Imagine uma doença como o sarampo. O sarampo é a doença mais contagiosa do mundo. Uma pessoa contaminada pode contaminar 18. A Covid, acho que no auge era 2,5, 3. Uma pessoa com Covid contaminava 2 ou 3. Mas sarampo você contamina 18. Então, isso se propaga numa velocidade espantosa, exponencial mesmo. O que acontece é que, graças às vacinas, graças a políticas públicas, o sarampo estava sendo erradicado de vários lugares do mundo, não é? Mas não, como os Estados Unidos resolveram, botar outras coisas em primeiro lugar, né, além da ciência, princípios universais de algum livro sagrado qualquer, não é? O que acontece é que cresce o movimento anti-vacina, cresce a descrença com relação à ciência, os pais não vacinam mais os filhos, e o que está acontecendo nos Estados Unidos é um surto de sarampo. Isso é ridículo, só falta a gente voltar a ter lepra, alguma coisa louca da Idade Média, peste bubônica, né? Então, veja o que acontece quando a gente acaba dando corda para essas pessoas que estão pensando em utopias loucas, né? Que não querem a diversidade, não querem ser contestadas, não é? É isso que está acontecendo. Sarampo, aliás, eu li hoje no jornal, acho que aqui no Brasil apareceu um caso importado de sarampo. Alguém levou o filho, um bebê, para passear na Bolívia, e o cara voltou da Bolívia com sarampo, não é? E agora vamos torcer para que a população esteja vacinada e isso seja, né, um fogo de palha, porque se deixar, isso vai absolutamente embora. Em nome do quê? É isso que eu me pergunto. E também, já que a gente está falando aqui do governo americano, desgoverno, seja lá que insanidade for aquilo, né, tem um artigo muito interessante no The Conversation eles estão dizendo, não, a cristandade, porque nós somos a cristandade, como se a cristandade fosse uma coisa única. Não é, né? E eles estão se lembrando da época áurea da cristandade, que foi entre o fim do Império Romano e o começo do Renascimento, quando as pessoas começam a pensar por conta própria, não é? Pois bem, mesmo essa cristandade mítica que eles estão tentando resgatar, nunca foi uniforme, né? Ela nunca foi, e também nunca foi nenhum paraíso. Não é que pararam de fazer guerras, não é que não tinha nenhuma pessoa maluca, não é que não tinha nenhum caso. Não. Era também absolutamente diverso. Mas, de novo, a gente está correndo atrás, a gente está se deixando seduzir por ideais e por coisas universais e que são completamente, indefensáveis. E aí, só para a gente encerrar, isso vai ser um episódio curtinho,
Não é? É curioso porque hoje eu estava pensando aqui, como é que eu fui fazer uma besteira dessas, de fazer uma live passando informações completamente trocadas, que vergonha. Isso me fez lembrar de um podcast chamado Unexplainable, né? Inexplicável. E o nome do episódio é Meu Cérebro Me Fez Fazer Isso. A ideia é interessante, tem a ver com livre-arbítrio, tem a ver com a nossa razão, com a nossa capacidade, com a nossa autoimagem. Quando foi isso? Sei lá, anos 90, né, um cara super bem de vida, morando num apartamento maravilhoso em Nova York, eu acho que, se não me engano, o sobrenome é Weinstein. Ele discute com a mulher, a coisa sai fora de controle, ele estrangula a mulher, ele mata, ele entra em pânico, ele resolve simular um suicídio, ele joga a mulher pela janela. Não é? E aí acontece que não foi exatamente um crime perfeito, as pessoas viram tal. No começo ele tenta se defender, dizendo que não sei como é que isso aconteceu, mas depois ele confessa, fala, cara, fui eu, entrei em pânico, eu menti, desculpa, etc e tal. Ok, né, o cara confessou, agora vamos ter um julgamento, né, mas o que é interessante, porque o comportamento do cara estava um pouco estranho e resolveram fazer os melhores exames que se podia fazer na época. Fizeram um exame de imagem do cérebro do cara e descobriram uma bolota justo na parte do cérebro, era um cisto grande, justamente no córtex pré-frontal, né, na parte que justamente mexe com as suas funções mais nobres, com o livre-arbítrio, com a sua tomada de decisões e tal. E aí o cara tinha esse cisto aí. A questão é, esse cisto teria sido a causa, ele teria possibilitado, será que foram coisas independentes, será que sim, será que não? Pois bem, e aí entra um dos primeiros debates entre ciência do cérebro, né, a ciência da consciência humana e a justiça. E veja, a ciência está sempre procurando princípios que sejam gerais, que sejam estatísticos, que valham para bastante gente, que tenham ali uma certa margem de confiabilidade, sim ou não, não é? Mas quando você está na justiça, ninguém está pensando em nada genérico. É aquele cara ali, ele vai preso ou não vai? Né? Ele vai preso por quanto tempo? Ele é culpado ou não é culpado? Isso vai ser decidido não por um debate científico, mas por um júri. Né? Você pode levar as evidências médicas, as evidências científicas, mas a grande questão aí, o júri vai escolher o quê? E, na verdade, ele não foi inocentado, a pena dele foi bastante reduzida, né? Curiosamente, em nenhum momento depois desse assassinato, ele desenvolveu qualquer comportamento violento. Então fica a questão, realmente isso tem alguma correlação causal, né? Alguma relação causal com o cisto, ou de repente, na verdade, o cisto não tinha nada a ver, o cara simplesmente espanou. Mas fica essa questão, até que ponto, né, o seu livre-arbítrio, o seu comportamento é uma alma eterna e imortal que não faz parte desse mundo, ou ele pode ser perfeitamente sujeito a questões biológicas, a questões momentâneas, a pequenos desequilíbrios. Né? Então, eu gostei desse episódio, ainda mais porque minha vida inteira foi cercada de advogados, minha mulher, meu pai, minha mãe, minha irmã, não é? Mas porque isso traz de novo uma questão que eu acho muito interessante. Muito do idealismo foi baseado numa visão fantasiosa sobre a natureza humana, numa visão completamente equivocada de como o cérebro funciona, né? Inclusive porque nós dificilmente somos explicáveis do ponto de vista individual. A gente sempre se explica não só pelo grupo, pela cultura, pelo contexto, pela sociedade, pela sua saúde, mas também pela sua evolução. Muitos dos traços humanos, bons e ruins, né, chegaram aqui através da evolução. É o legado que a gente tem. A gente está tentando lidar com isso através da cultura, da educação, inclusive das religiões, faz bastante tempo, mas somos sempre, como diria Nietzsche, humanos, demasiadamente humanos. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, feliz aniversário para a web, né? Eu juro que as minhas intenções eram, tadinhas, meio ingênuas, né? Talvez um pouco sonhadoras, mas eram intenções limpinhas, e eu acho que eu ainda continuo sendo meio um Dom Quixote aqui, né? Meio quixotesco, achando que isso em algum momento vai trazer à tona o melhor de nós. Cuidem-se, por favor, um grande abraço, desculpe pela minha gafe de hoje, até amanhã.